Bom dia, vai bem contigo, vai bem comigo, vai bem conosco, porque o Senhor é conosco até a consumação do século. Louvado seja o Senhor. Sexta-feira, mais um dia de ouvirmos uma mensagem de acordo com a palavra de Deus. É bom ter você comigo, é bom estarmos juntos. Não se esqueçam de se inscrever, deixar o like e compartilhar esse vídeo, amém? Hoje a mensagem que vamos ouvir está no livro de Jeremias, capítulo 33, versículo 3, que diz assim, vamos ler. Invoca-me e te responderei, e te revelarei conhecimentos grandiosos e inacessíveis que não sabes. Ou clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Em outra tradução, é Deus falando conosco. Invoca, clama a mim. Nós precisamos nos convencer, nós precisamos saber que nós temos um Deus vivo e ressurreto. Um Deus que não nos abandona, um Deus que está sempre junto de nós e um Deus que está sempre pronto para nos ouvir. Sempre pronto para ouvir o que temos a falar para Ele. Um Deus que sempre tem tempo para nós. Um Deus que nunca rejeita o nosso clamor. E aqui em Jeremias, Deus nos mostra isso, quando Ele diz, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Invoca-me e te responderei, e te revelarei conhecimentos grandiosos e inacessíveis que não sabes. É Deus falando. Irmãos, podemos dizer, alguns dizem, já me disseram isso, por que eu tenho que pedir a Deus? Eu só agradeço, eu não peço. Ótimo, é muito bom agradecer muito, devemos ser muito gratos a Deus. Mas é o próprio Deus que diz, invoca-me, clama a mim, responder-te-ei. É o próprio Deus que diz para clamarmos a Ele. E aí alguns ainda dizem, mas por que eu vou clamar a Deus, Sônia, se Deus sabe tudo que eu penso, Deus sabe tudo que eu quero, que eu preciso, antes mesmo da palavra chegar à minha boca? Sim, mas Deus quer ter uma relação, uma comunhão conosco de pai e filho. Deus quer que nós venhamos dialogar com Ele. Clama a mim, responder-te-ei. Apresente diante de mim as tuas razões. Venha arguir. Deus fala isso. É Deus que diz. E por que nós vamos ficar fazendo conjecturas se temos a palavra de Deus escrita? Ele fala para clamar a Ele, Ele fala para pedir a Ele fala para chegar até Ele. Então, ainda que Ele saiba tudo que precisamos, conheça a nossa palavra antes de chegar à nossa boca, nos conheça, saiba os nossos desejos, Ele diz para clamarmos a Ele, para conversarmos com Ele, para mantermos uma relação com Ele de pai e filho. E isso é Deus que diz. Então não há discussão. Não importa se Ele sabe tudo. Ele quer ter uma comunhão conosco, Ele quer ter uma relação conosco. Não importa se nós achamos que não merecemos mesmo. Porque somos tão ingratos com Deus. Vivemos a vida toda não cumprindo o mandamento dEle, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Os dois mandamentos que resumem todos os outros são os que a gente menos cumpre. Amar o próximo como a nós mesmos e amarmos a Deus sobre todas as coisas. Mas mesmo assim, Deus é misericordioso, Ele quer ter uma relação conosco, Ele quer que nós venhamos ter uma relação com Ele, Ele quer nos ouvir. Aí alguns dizem, mas eu não sei orar. Em nenhum lugar da Bíblia diz, saiba orar e clame a mim que eu vou te responder. Em nenhum lugar. O que Deus diz é, clama a mim, invoca a mim, fale comigo que eu vou te responder. Como? Do jeito que nós somos, do jeito que nós sabemos falar. Claro que é em nome de Jesus Cristo, porque sem Jesus Cristo nós não chegamos até Deus, ninguém veio ao Pai senão por mim. Então, Senhor, em nome de Jesus, e aí rasguemos os nossos corações, falemos com Deus como nós sabemos falar. Não precisa outro falar por nós. Nós vamos e falamos aquilo que nós sentimos, aquilo que nós passamos, aquilo que nós estamos passando, do jeito que nós sabemos falar. Não precisa de intérprete, de tradutor, ou de alguém que mude o que falamos, de acordo com a sua conveniência, de acordo com a sua consciência. Não, não precisa. Deus quer ouvir o que nós falamos. Se fosse para outro falar, não precisaríamos nós falar. Então Deus fala, vem e fala. Se fosse para ter tradutor, fosse para ter intérprete, para alguém mudar o que estamos falando, não precisaríamos nós falar. Mas Deus fala, clama a mim, fala comigo, você, do jeito que você sabe.
Conta para mim o que está acontecendo do jeito que você sabe contar. Fala do jeito que você sabe falar. Vem até mim que eu vou te responder. Aí uns dizem, mas eu não gosto de pedir nada para Deus. Mas Deus está falando para pedir. E como que nós pedimos as coisas para Deus? Irmãos, há vários meios de pedirmos as coisas para Deus. Há vários meios de clamarmos a Deus. Muitas vezes nós clamamos a Deus apenas com o pensamento. Nós pensamos, Senhor, em nome de Jesus, eu preciso disso. Só um pensamento. E Deus já ouve o nosso pensamento e nos responde. Isso aconteceu comigo. Pensar e Deus responder. Outras vezes, nós precisamos tocar em Deus. Não precisamos nem falar nada, só um toque. Em Deus, Ele já entende o que nós precisamos. Como que nós tocamos em Deus? Quando Deus fala para clamarmos a Ele, se nós verificarmos também o Senhor Jesus, Ele sempre perguntou, o que queres que eu te faça? O que você quer, o que você precisa? Ele sempre perguntou. E muitas formas temos de clamar a Deus, podemos tocar em Deus, sempre através do nosso Senhor Jesus Cristo. Como aquela mulher de fluxo de sangue, ela tocou em Jesus Cristo. Bastou ela tocar em Jesus Cristo já entendeu que ela estava pedindo a cura e a curou. Através de Jesus Cristo nós tocamos em Deus e Deus responde o nosso clamor. Podemos também clamar ao Senhor, buscar o Senhor e ter uma comunhão com Deus através de um pedido literal, falando, Senhor, eu quero, porque eu preciso, porque eu creio, eu peço a Ti, Senhor, cura-me dos olhos. Como Isaías falou, Senhor, eu sou homem de lábios impuros. E foi colocado à brasa, foi purificado, ele pediu a purificação de seus lábios. Como o cego Bartimeu, que Jesus falou, o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Ele disse, Senhor, eu quero ver. Jesus não sabia que ele queria ver? Sim, Jesus sabia. Mas Jesus queria manter uma relação com ele, uma comunhão com ele, ouvir e responder. É isso que Deus quer, ter uma relação, uma comunhão conosco. Que nós falemos com Deus, que nós ouçamos a Deus. Que nós estejamos juntos, perto. E Jesus perguntou ao cego Bartimeu, o que queres que eu te faça? Ele falou, eu quero enxergar. Aquele paralítico que desceu do telhado, né? Aqui, a mulher de fluxo de sangue, está em Mateus 9:10. O cego Bartimeu está em Marcos 10:51, depois é bom ler. E o paralítico que desceu do telhado, Marcos 2:4, 2:4, 5, vocês vão ver. Quando o paralítico foi levado até Jesus, não tinha como falar com ele pessoalmente, porque não tinha como chegar até ele, não tinha como chegar até ele. Não tinha como tocar Jesus como fez a mulher de fluxo de sangue. Mas aí os seus amigos, irmãos, amigos não são aqueles que estão conosco quando podem levar vantagem, quando nós fazemos o que eles querem. Amigos que estão conosco independente de circunstância e situação, e principalmente nas horas ruins. Aqueles que não estão conosco para seu benefício próprio, mas pensando no nosso benefício, no melhor para nós. E esse sim, esse paralítico tinha amigos verdadeiros, que vendo que não tinha como chegar até Jesus, eles tiraram as telhas, desceram pelo telhado, aquele paralítico. E o simples fato dele descer pelo telhado até Jesus, Jesus entendeu. Jesus foi tocado e curou. Falou, vá, pega a tua cama, vai, levanta, anda, vai. Você está curado. Vamos ver aqui, só uma curiosidade, Marcos 2:4. Vamos ver aqui. Só me dê esse tempinho, por favor. Eu quero dar uma lida aqui. Marcos 2:4. Não conseguindo levar, do paralítico aqui, ó. Não conseguindo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura sobre o lugar onde estava Jesus e por essa abertura no teto baixaram a maca na qual se achava deitado o paralítico. Observando a fé que eles demonstraram, Jesus declarou ao paralítico,
Filho, estão perdoados. Estão perdoados os teus pecados. Estão perdoados de ti os pecados. O que Jesus entendeu? Assim que o paralítico desceu, não precisou falar nada. O Senhor falou, ele quer a cura. E ele precisa do perdão dos pecados. Quando nós tocamos em Jesus, quando nós clamamos ao Senhor, ele não só atende o nosso clamor, como ele faz além do que pedimos ou pensamos. O paralítico não só foi curado, como os seus pecados foram perdoados. Irmãos, clame a mim. É Deus nos convidando a ter uma comunhão com Ele. Peça o que vocês querem, eu vou dar. Não quer dizer que Ele não saiba, que Deus não saiba, que Jesus Cristo não sabe, sabe. Mas é necessário termos uma relação, estreitarmos uma relação de pai e filho com Deus, com Jesus Cristo. Falar com Ele, estar junto dEle. Seria muito fácil. Jesus sabe que a gente está doente e pega lá de cima um toque. Um toque que Ele nos desse, curaria. Num olhar que Ele desse para nós, Ele curaria. Numa palavra, seríamos curados. Mas Ele diz, clama a mim. E fala, estreite uma relação comigo. Venham até mim, me busquem. E eu quero travar uma comunhão com vocês. Eu quero ter vocês sempre junto de mim. Eu quero ter vocês junto de mim e eu estar sempre junto de vocês. Jesus não é um remédio, Deus não é um remédio que você coloca na prateleira e quando você está doente você vai lá e toma um pouquinho. É necessário construir uma relação de amor com Deus. Porque Ele já construiu para conosco, lá na cruz. É necessário construir uma relação de união. É necessário falar com Deus, clamar a Deus, tocar em Deus. E nós podemos clamar a Deus de várias maneiras, como diz, num toque, num olhar, simplesmente estar na presença dEle, como nós vimos os exemplos aqui. E outras vezes dizendo, Senhor, eu quero que o Senhor me sare. Eu quero enxergar, Senhor. E quão bom seríamos se nós pedíssemos isso a Deus, né? Eu quero enxergar, Senhor. Eu quero enxergar aquilo que eu estou fazendo de errado. Eu quero enxergar as injustiças que eu estou praticando. Eu quero enxergar quanto eu tenho sido ruim para comigo, para com os meus próximos, para com o Senhor. Eu quero enxergar, Senhor, quanto eu tenho sido rebelde para contigo. Eu quero enxergar, Senhor, quanto eu estou preso àquilo que me afasta de Ti. Eu quero enxergar, Senhor, o quanto eu estou distante da Tua vontade. O quanto, Senhor, eu estou dando lugar ao orgulho, à soberba, estou tratando meus irmãos como se nada fosse. O quanto eu estou descumprindo o Teu mandamento de amar a Ti acima de todas as coisas. Eu quero enxergar, Senhor. Eu quero enxergar o quanto eu estou deixando de cumprir o Teu mandamento que diz para eu amar o meu próximo igual a mim, como eu amo a mim mesmo, e eu só tenho amado a mim. Senhor, eu quero enxergar o quanto eu estou doente. Eu quero enxergar o quanto eu preciso mais e mais me achegar a Ti. O quanto eu preciso gravar, escrever a Tua palavra no meu coração. O quanto eu preciso colocar em prática a Tua palavra. Seria muito bom se nós fizéssemos isso, né? Tirássemos um dia só para isso. Clamarmos a Deus dessa forma. Mas não é só esse clamor que Deus espera de nós, que Jesus Cristo espera de nós. Ele diz, clama a mim, responder-te-ei. E quando ele diz, clama a mim, ele fala, abre o seu coração para mim, fala o que você está precisando, fala o que você quer, fala o que você está sentindo. Eu estou aqui para te ouvir. Eu tenho toda a paciência, eu tenho todo o tempo, eu tenho todo o amor que me faz parar para te ouvir a despeito da minha grandeza, da minha soberania, da minha santidade. Eu tenho um amor que me faz com que eu esteja sempre pronto a te ouvir. E não precisa marcar com secretária, não. Não precisa marcar audiência, não. Porque eu estou sempre junto de você, de mãos dadas. Porque eu sou o Senhor teu Deus, que te toma pela mão direita e diz, não temas que eu te ajudo. Lá no passado, as pessoas precisaram
mover-se para chegar até Jesus. A mulher do fluxo de sangue enfrentou a multidão, enfrentou a vergonha e foi até Jesus. E quando ela chegou até Jesus, Jesus a honrou, porque Jesus fez todos pararem para vê-la, perguntando: quem me tocou? Ele sabia, mas ele quis honrar aquela mulher. O cego precisou gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E as pessoas até falam: fica quieto, para. Aí Jesus falou: vem aqui, traz ele aqui. Quando Jesus falou: traz ele aqui, Jesus simplesmente podia dar uma ordem: está curado. Ou passou por ele e falou: você está curado. Jesus o viu antes dele gritar. Mas Jesus quis honrá-lo e falou: traga-o aqui. Passou por todo mundo: vá buscá-lo, é ele. Aquele paralítico, quando desceu até ele, Jesus falou: a tua fé te salvou. Jesus chamou a atenção de todos para a fé que aquele homem tinha. Quando nós clamamos ao Senhor, quando nós buscamos ao Senhor, além do Senhor atender o nosso clamor, fazer mais do que pedimos ou pensamos, ainda o Senhor nos honra. O Senhor faz com que todos se voltem a nós e enxerguem a nossa presença, enxerguem a nossa existência. Irmãos, por isso que precisamos dar o testemunho. Quando nós damos o testemunho, nós estamos dizendo: Jesus me ouviu. Se cumpriu a palavra de Deus que diz: clama a mim e responder-te-ei. E quando Jesus falava assim, quando Deus fala clama a mim, quando Jesus perguntava: o que queres que eu te faça? Jesus queria que aquela pessoa esperava falasse do jeito que ela sabia falar, falasse do jeito que aconteceu. Jesus nunca falou para os seus discípulos, nunca falou para os seus discípulos: ó, vê o que ele quer e fala para mim, vê o que ela precisa e fala para mim, vê o que ela falou e encurta isso e fala para mim. Nunca. Jesus falava diretamente com a pessoa e ouvia o que a pessoa tinha para falar do jeito que ela tinha para falar. Irmãos, clamar ao Senhor é falarmos com o Senhor. Nós falarmos do jeito que nós sabemos, do jeito que nós podemos. Sem tradutor, sem intérprete, sem alguém que venha melhorar as palavras. Jesus não está esperando que melhore as palavras. Jesus está esperando que nós contemos exatamente o que aconteceu. Jesus está esperando que nós falemos com Ele exatamente o que nós venhamos precisar. Clama a mim, responder-te-ei. Fico muito triste nas igrejas em que quando é lido o testemunho, é alterado o testemunho. É alterado, porque a pessoa que leu o testemunho achou que não devia falar daquela forma. Ora, o testemunho, melhor dizendo, o depoimento. Ora, então não é um depoimento. Se nós temos que falar com a fala de outra pessoa, não é um depoimento. Não é. Então é melhor contratarmos um autor, um escritor, para escrever com as suas palavras. Fico muito triste com isso. Creio que se nós escrevemos um depoimento, porque muitas vezes não dá para falar por causa do tempo, né? Tem pessoas que vão dar o depoimento e falam várias coisas e fica... Mas quando... Então nós escrevemos. Mas quando escrevemos um depoimento, no meu ver, deve ser lido exatamente da forma que foi escrito, com palavras certas ou erradas. Deve ser lido exatamente da forma que foi escrito. Porque Deus não pediu nenhum intérprete para quando as pessoas precisavam dele. Jesus não pediu nenhum intérprete. Jesus ouvia a pessoa do jeito que a pessoa sabia falar. Quem intercede por nós, leva nossas orações diante de Deus quando não sabemos orar, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Então, irmãos, clame a Deus. Clame do jeito que você sabe falar. Peça do jeito que você está sentindo. Fale com o Senhor de todo o coração, porque o Senhor te entende, o Senhor te ouve, o Senhor quer que você tenha uma relação de comunhão com Ele, o Senhor quer que você sinta a presença dEle, e o Senhor te dará mais do que você pediu ou pensou. O Senhor te responderá, o Senhor te anunciará coisas grandes e ocultas que você nunca viu, mas seja você a pedir, a clamar. Seja você a orar, não sei como orar, você sabe falar? Então fale. Os que não sabem ou não podem falar, até os sinais
Até os sinais Jesus ouve. Até os sinais. Basta fazer os sinais. Aqueles que ainda não sabem fazer sinais, basta pensar. Mas clame ao Senhor. Estabeleça uma relação de comunhão com o Senhor. Sinta a presença do Senhor junto de ti. Peça. Peça o que você precisa. Coloque tuas razões diante de Deus. Mantenha uma comunhão com o Senhor. Ele vai te responder. Ele vai te ouvir. E Ele vai te socorrer. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Final de semana abençoado, muita paz, muita saúde, com a presença do Senhor. Clame ao Senhor, fale com Ele. Não tem ninguém melhor no mundo para falarmos senão o nosso Senhor Deus. Fale, porque Ele sempre vai te ouvir. E não vai mandar marcar audiência, não vai mandar falar com a secretária. Não, Ele te ouve. Ele, todo soberano, santo, está sempre pronto para te ouvir. E é Ele quem diz, o Senhor quem diz, clame a mim, venha clamar, venha falar, fala comigo, eu vou te responder. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus, aleluia, glórias a Deus. Quarta-feira, com a graça do Senhor, estaremos aqui orando. Deixe os seus pedidos de orações, tá bom? Deus abençoe, glórias a Deus, aleluia.